Senhores senadores e senadoras, a toda a população que nos assiste pela TV Senado, nos ouve pela Rádio Senado e que nos acompanham pelas mídias sociais. Chegamos a 9 de agosto, Dia dos Povos Indígenas, numa situação que relembra o período da ocupação do Brasil pelos portugueses, quando milhões foram dizimados por doenças trazidas pelo homem branco, como o sarampo e a gripe. Em todo o continente americano, a história registra as consequências dessa convivência forçada, guiada pela cobiça e imposta pela cruz e a espada, as principais armas de dominação espanhola e também portuguesa. Apenas para citar 2 exemplos, quando os espanhóis chegaram à costa do Pacífico, 12 milhões faziam parte do Império Inca. Hoje, são pequenos grupos de pessoas que ainda tentam manter um pouco de sua cultura. No Brasil, eram 5 milhões de indígenas e hoje não passam de 800 mil, representando cerca de 0,4% da população brasileira e agrupados em 305 etnias. Vivem ameaçados pela invasão de suas terras, por garimpos clandestinos, a derrubada das florestas e a contaminação dos rios. 5 séculos depois, a principal ameaça que se apresenta e que coloca em risco a vida de milhares de indígenas, podendo dizimar alguns povos, é o coronavírus, que chegou às aldeias levando dor e tristeza a essas sociedades, que têm seus próprios hábitos já alterados pela convivência com o homem branco e que padece de doenças como a diabetes, a obesidade e outras enfermidades, além da necessidade de contar com programas sociais do governo federal para sobreviver. Tenho acompanhado essa realidade indígena na minha cidade natal com os bororos e também o drama vivido atualmente pelos chavantes, que somam cerca de 22 mil na região do Araguaia. Centenas já foram contaminados pela Covid-19, superlotando a estrutura de saúde nos municípios próximos às aldeias. Muitos sobreviveram, mas nem todos conseguem superar o novo coronavírus, incluindo lideranças indígenas e idosos que, ao morrerem, levam consigo a sabedoria e o conhecimento acumulados durante a sua existência. Este é o caso do cacique Domingos Marraro, de 60 anos, da aldeia Sangradouro, em General Carneiro, onde metade da população é indígena. Ele esperou 3 dias por uma UTI, chegou a ser transferido para Cuiabá, nossa capital, mas não resistiu. No caso dos chavantes, eles estão acostumados a ir até a cidade em busca de recursos financeiros, de alimentos e remédios. Esses povos andam em grupo, tornando-se alvo fácil da contaminação e levando a doença para suas aldeias. A situação pode ser ainda mais grave, já que algumas entidades apresentam um número de óbitos 3 vezes maior do que o registro oficial do Ministério da Saúde. Em toda a região, somente Barra do Garças conta com UTIs para atender aos casos de Covid-19 de 30 municípios, incluindo boa parte de Goiás, com quem faz divisa. Resultado, há um colapso do sistema de saúde. A situação dos povos indígenas levou o Supremo Tribunal Federal a decidir pela adoção de medidas urgentes para conter a disseminação da doença. Como membro da Comissão Especial de Monitoramento das Ações do Poder Executivo quanto à questão da Covid, levei essa situação ao conhecimento do governo federal. As ações precisavam ser emergenciais e, por isso, houve atendimento a esses pedidos. E desde o dia 27 de julho, equipes de saúde estão no Araguaia, fazendo a testagem em massa da população indígena, distribuindo também medicamentos e dando orientações sobre a doença. Em Campinápolis, foram atendidos 9 mil indígenas em 7 aldeias localizadas nessa região. Depois de Campinápolis, a equipe levou atendimento aos indígenas da Reserva Maracé e agora, do dia 10 a 16 de agosto, estará na região de Sangradouro, Meruri e Maribó. E destaco que esses esforços só têm funcionado porque é um trabalho conjunto. Cito aqui o caso do cacique Raoni, da etnia Caiapó, mundialmente reconhecido. Após a sua esposa falecer, ele teve sintomas da Covid e foi internado, contando com o apoio e amparo da prefeita Rosana Martinelli de Sinop. Felizmente, testou negativo para a doença e agora se recupera bem. E vamos continuar trabalhando, observando e cobrando ações,
sem deixar de lado nenhuma etnia. Tenho a confiança de que essa ação irá minimizar o sofrimento desses povos, mas é preciso lembrar que não sabemos até quando vai durar essa doença. O importante, nesse momento, é preservar vidas, especialmente cuidando dos mais vulneráveis. No que diz respeito, enfim, aos povos indígenas, não só o reconhecimento basta, mas a preservação dessas culturas nativas. Para avançarmos no futuro, é imperativo entendermos e preservarmos as nossas origens, a nossa ancestralidade. Muito obrigado.